com o supervisor de manutenção. Nós vamos aumentar a produção, então a disponibilidade dessa máquina aqui, que seria de 8 horas, ela tende a passar a ser de 12, é possível? Ele vai falar para você, é ou não, porque ela pode estar programada para manutenção naquele momento, né? Se é possível, beleza. Aí nós vamos para a parte da produção. Se vai aumentar o volume de produção, você tem que aumentar o número de operadores. Aí você vai lá no RH. Exatamente. Como que tá? Eu posso, porque tem o descanso mínimo necessário para os operadores, para qualquer trabalhador, né? Então, olha a cadeia que é, né? Na indústria 4.0 seria o seguinte: o cliente aumentou a quantidade, tudo bem, eles reescalonam a produção automaticamente. Não tem mais essas relações, né? Não tem mais essa conversa com o gerente de produção, com o gerente de manutenção, porque esses dados já vão estar todos disponíveis. Você já vai conseguir, você tem à mão, né, a disponibilidade da capacidade de produção frente à disponibilidade de máquinas na planta industrial, né? E com essa diminuição da operação também, né? Essas plantas tendem a ficar cada vez mais vazias, né? Mas eu acho que as relações, elas se tornam mais... Eu vou falar que... mais inteligentes, porque se você for pensar numa indústria 4.0, todo mundo que está lá dentro, ele parte de um mesmo nível de conhecimento. Exatamente. São conhecimentos especializados, mas você não tem mais aquela hierarquia que você tinha ali o chão de fábrica, aí depois do chão de fábrica você tem ali o supervisor, aí do supervisor você tem o gerente, aí do gerente você tem... Aí beleza, teoricamente o engenheiro está aqui em cima, ele nem conhece os carinha que produzem. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, você tem essa mão de obra muito especializada na utilização dentro da indústria que já está ali na 4.0, só que você tem um grande problema lá, de novo, na extração da matéria-prima, que muitas vezes tem a necessidade de uma mão de obra que... Porque... Não, vou falar uma coisa pra você, é muito complicado. É muito complexo. Eu tava vendo uma reportagem sobre um cara que ele produz mexerica pocã, e ele tava desesperado porque não tinha quem colhia a mexerica dele. Mas, ao mesmo tempo, você tem grandes fazendas de soja em que os tratores fazem a colheita da soja sozinho. Não tem nem motorista dentro daqueles tratores. Exato. Então, você tem... cadeias, por exemplo, eu falo da cadeia da soja, do milho, que você já tem essas máquinas automatizadas que funcionam via satélite, os caras sabem centímetro da onde está ali tua plantação. Eu vi umas máquinas que tinha eu não sei que bicho que tinha tido cria bem no meio dali, e a máquina conseguiu fazer a leitura do terreno e viu que tinha. E era um bicho pequenininho, não sei se era tatu, o que era. Pequenininho, aquelas máquinas são gigantescas. E ele viu que tinha, e ele parou, ele avisou que tinha alguma coisa, então tinha uma pessoa só que foi lá para vigiar a máquina, viu que tinha lá, retirou, tudo mais, e a máquina continuou. E as máquinas trabalham 24 horas. Exatamente. Você não tem mais. E aí, aquela mão de obra, beleza, essa cadeia aqui tá toda automatizada, tá toda no 4.0. E o que vai acontecer com essas... Exatamente. Lembra quando nós começamos a falar dos desafios, como que vai ser isso no futuro? Esse vai ser o maior desafio. Além de ser difícil de implementar nos processos aonde essa automação já é viável, ela é muito desigual. Por quê? Você citou a soja. O mundo inteiro resolve o problema da soja, porque a soja é uma commodity. Porque tudo tem soja. O povo acha que não, mas tudo que você come tem soja. Tudo industrializado tem soja. Soja, o mundo inteiro resolve o problema da soja, porque o mundo inteiro depende da soja. O mundo inteiro resolve o problema do café, porque o mundo inteiro consome alguma café. Coisa que a gente fala, eu tava vendo, a gente aqui em Minas Gerais, a gente tem café de encosta. Exatamente, que são de melhor qualidade. E que não tem a mínima condição de você chegar um maquinário lá em cima. Então, eu pensava isso, meus cunhados são produtores de café aqui da região. Já existe? Já existem e eles preferem. Em costa? Não tão íngreme, né? Não tão íngreme. Porque você tem... Mas como que a tecnologia gradualmente está chegando aí, né? Hoje você tem máquinas que trabalham com desníveis de até 80 graus.
né? É muita coisa. É coisa pra É caramba. muita coisa, né? E então, mas demora mais para chegar, né? Que a soja também, o terreno ajuda bastante na onde ela é produzida, né? Mas quando a gente fala desse tipo de produto de grande comercialização, é mais fácil ter a 4.0 chegar mais rápido neles, porque daí muita gente trabalhando Muita gente que e precisa. viabilizando, Agora imagina a mexerica Poncã mesmo. É muito difícil, porque é um nicho muito específico de quem consome, é um produto que tem valor agregado, né? Mas geralmente a quantidade de pessoas pensando nessa solução são menores. Então, setores que são assim, eles vão demorar mais para chegar Você acha com que esse índice de automação, sim. E é claro, tem processos que a gente não consegue vislumbrar uma automação simples para ele. nem Não tem automação simples? soluções empregadas. Por exemplo, lembra a planta que eu acabei de citar para vocês, que produzem o produto a partir do alumínio? No começo da cadeia, eles têm que posicionar as peças da máquina para que, quando o robô pegar aquelas peças, elas estejam dentro de um gabarito. Sabe quem que posiciona? São 3 operadores. Eu falei assim, uai, que coisa estranha, né? Aquela cadeia toda robotizada, coisa mais linda, 3 pessoas posicionando a peça para dar início ao processo, né? Aí nós perguntamos por quê? Falou assim, porque o payback de investimento para um robô fazer isso ainda não é viável. Ou seja, a gente paga no investimento, né? Porque uma máquina desse tipo tem expectativa de vida útil em torno de 25 anos, né? Então eles nos dizem que o payback ali ainda estava em torno de 20 anos para substituir aqueles operadores. Então, se não tivesse, ele ainda acrescentou, se nós não aumentarmos a produção em 30%, não viabiliza a substituição ainda. Né? Hoje, né? Então, olha, é uma planta que é extremamente automatizada. A viabilidade de automação é clara do posicionamento de peças, né? Que é uma das coisas que os robôs já fazem, assim, o robô mais simples ele já daria conta de fazer, né? E ainda não foi substituído. Agora imagina uma cadeia dessa, onde muitas vezes você tem microprodutores, né? Que produzem esse tipo de produto, né? Para eles, realmente vai demorar mais para chegar, não tem como. É engraçado, né, a gente pensar sobre isso, sobre toda essa automação dessa indústria 4.0, mas ao mesmo tempo a gente vive ainda numa indústria 2.0. Muitas das vezes. Muitas vezes, por exemplo, você falar no caso da mexerica, ela é extremamente manufaturada, ela é manual. Exato. Só que eu não penso que isso é ruim, porque a gente não pode pensar em que tudo numa automatização de tudo. Eu fico lembrando daquele filme do Wall-E, já viu? Já. Cara, aquele filme lá é legal, né? eu acho que aquele filme deve ter uns 20, 30 anos, mas eu acho que ele é super atual. O pessoal acha que a automação ele vai te gerar uma preguiça. Na verdade, ele está gerando pessoas mais inteligentes, porque eles vão ter que pensar em cima disso. São profissões que vão se modificando. Mas a gente está falando de engenheiros, arquitetos, agrônomos que estão pensando nesse tipo disso. Mas eu acredito que precisa haver um pensamento para esses microprodutores. Sem sombra de dúvida. Porque senão a gente vai perder uma parte cultural que a gente tem, pensando numa alta produtividade, porque uma indústria 4.0 ela tem alta produtividade. As máquinas ficam ali 24 horas, trabalham 7x7, 24 horas, e o negócio vai rodando e tá tudo certo. O cara tá lá dormindo na casa deles, parar alguma coisa, apita o celular. Teoricamente é isso, certo? Isso. Aí ele fala, parou, deixa eu ir lá na fábrica. Mais ou menos isso, ou senão às vezes ele reinicia pelo celular mesmo. Mas você tem essa parte cultural de coisas que são importantes para nós. Sem sombra de dúvida. Como que a indústria 4.0 poderia auxiliar nessa não perda de cultura? No tiozinho da Pocã. Exato. Ou no cara que tá com o café dele na encosta, que não para nem pano embaixo porque o café escorrega. Exatamente. Como que a gente consegue? É muito difícil. E no primeiro momento ela pode agravar
o problema. estado o problema. Por quê? Porque um dos preceitos da indústria 4.0 é a alta adaptabilidade da produção industrial. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que os produtos tendem a ser personalizáveis. Agora vamos pensar numa pessoa que produz Danone, iogurte caseiro, né? Ela faz um sabor mamão, morango e melão. Faz o maior sucesso. Nenhuma empresa produz esse tipo de sabor, né? Com a indústria 4.0, eu poderia falar assim, não, tudo bem, eu vou abrir meu mercado aqui e eu queria, com uma rotulagem própria minha, esse sabor. A indústria se adaptar e entregar esse produto para ele sem ter que ter grandes problemas. Porque como que é feito hoje? Você tem que praticamente parar a planta, estabelecer a receita. Depois de estabelecer a receita, você tem que ver se algum desses componentes não degradam as linhas, né? Ou você tem que, às vezes, mudar o material das linhas. Se esse produto ele é um pouco mais viscoso, você até pode ter que mudar as bombas. Não, né? nem se faz, não se faz personalização. Na automação não se faz. Não, muito difícil. Não, tem jeito. Tanto que não tem como Como hoje. que na 4.0 vai fazer? Então, esse é o paradigma. Se a gente chegar nesse ponto, você concorda comigo que fica mais perigoso para pequena produção manufaturada que nós estamos falando aí? E aí, nós temos que esse tipo de produtor, ele vai ter que se adequar. Como que ele pode fazer isso? Tem um termo que chama tecnologias escaláveis, né? A impressão 3D é um baita de um exemplo de tecnologia escalável, né? Por exemplo, eu vou produzir um invólucro desse microfone aqui, plástico, né? Se eu for começar a produzir com impressora 3D, eu ponho a minha impressora, projeto o sistema e ela vai produzindo sozinha. Eu aumentei a produção, eu posso aumentar a velocidade com que ela produz. Ou eu vou adquirir mais uma impressora. Eu não preciso mudar todo o meu sistema produtivo para mim fazer isso, eu só vou adicionando, né? Isso é o tipo de tecnologia que nós chamamos de tecnologias escaláveis, né? Isso ajuda, mas é muito difícil a gente pensar em aplicações pontuais, porque cada solução para uma aplicação pontual, ela também é pontual, concorda comigo? Como que nós fazemos a colheita de uma pocã mesmo? Automatizada. Mas eu acredito que tem que arrumar alguma solução. Eu lembro, quando eu era criança, sempre teve café lá na fazenda. Quando surgiu a máquina de colheita de café, que era aquelas máquinas que entravam no meio das ruas e ficava e fazia a derrisca, chacoalhando, entendeu? Hoje isso é muito mais moderno o negócio. Mas antigamente era só a que ficava chacoalhando, aí ela entrava na rua de café, chacoalhava, aí aquele café caía nos panos, aí você precisava das pessoas que só ia lá, peneirava e enchia os balaios. Exato. Hoje você não faz mais isso. Então, eu acredito que quem pensa esse tipo de automação na cadeia final, porque se vamos pensar que essa 4.0 já seria lá no final para entrega para o consumidor, certo? Certo. Ele também teria começar a pensar na cadeia inteira, porque você fala sobre mexerica, a gente acha que mexerica você só vai ali e compra na feira. Mas você tem diversos produtos sabor mexerica sem e dúvida. que você precisa daquilo. Então, como é que você vai pensar numa indústria que você está lá no produto para entregar para o produtor final, se você, que tem mais condições, não pensar numa cadeia inteira, você entendeu? Sem sombra de dúvida. Então, eu acredito que isso seja um dos maiores desafios para a engenharia. Não, sem sombra de dúvidas, até porque cada problema desse é um problema muito diverso um do outro, né? Como você põe uma mexerica pocã é diferente como você põe uma laranja convencional, porque a laranja convencional, ela já faz parte de uma indústria de porte muito maior, né? Então, você já tem soluções pré-implementadas, esse é um grande desafio, é um desafio, assim, enorme. E se a gente vai para aplicações que são mais pontuais, imagina, tem muita coisa sabor mexerica, né? Mas tem muito mais coisa sabor laranja. Porque laranja você produz o ano inteiro, mexerica você só produz no meio do ano. Então a gente vai estreitando o nicho. Quando nós vamos estreitando o nicho, essas soluções ficam mais pontuais, significa que elas são soluções mais caras de ser implementadas também, né?
Por que que elas são mais caras de ser implementadas? Porque o volume produtivo é muito baixo, eu tenho que destacar alguém ou todo um ecossistema para pensar nessa solução. E aí o valor agregado dessa solução, o que nós chamamos de payback, né? O tempo que esse investimento retornará para o produtor pode ser tão elevado que inviabiliza essa implementação. Mas É aí, um grande desafio, é o maior desafio, talvez. mas então, isso que eu tô falando, esse é o desafio dos engenheiros começar, além deles terem que pensar que eles precisam se tornar cada vez mais especialistas, porque aí eu acredito que essa vai ser a grande Exato. mudança da engenharia. Uhum. Então, eu acredito que você chega lá para os teus alunos e fala assim, gente, você não vai ser mais engenheiro mecânico, você vai ser engenheiro mecânico da máquina que, sei lá, corta o alumínio para fabricação de cabeçote, de carro, de, sei lá, 50 até 50 cavalos. Uhum. Então é um negócio bem especialistas. Então a gente vai estar trabalhando com especialistas. O que eu faço? Eu faço isso. Eu não tenho mais do jeito que é hoje, que são generalistas. Então, um engenheiro mecânico, todo mundo acha que conserta carro, conserta máquina de lavar, conserta ar-condicionado, você entendeu? Ou seja, você vai ter cada vez mais profissionais que vão se especializando em cima daquele nicho e vai até você chegar lá parafuso do... Exato, exato. No mercado industrial, nós já temos esse nível de asserção dos engenheiros, né? Baseado no condicionamento básico de cada engenheiro, ele vai buscando essas especialidades naturalmente dentro da indústria, né? Aí nós temos escalabilidades, assim, né? Imagina esse engenheiro que ele lida com essa planta robótica, ele lida com os robôs da ABB, da Universal Robotics, porque cada um é de uma... Não tem como ele ser extremamente especialista em cada um deles, porque é impossível, né? Mas ele consegue ter informações básicas dessa cadeia produtiva e buscar essas soluções especializadas junto aos fabricantes, né? Mas sim, cada vez mais nós exigimos especialidades do corpo técnico, né? E eu não acredito que o engenheiro generalista ele suma, porque todo o sistema ele é generalista. Quando nós falamos assim, um robô, não tem como ser. Se eu sou especializado em robótica, eu tenho de saber muito de mecânica, eu tenho de saber muito dos acionamentos elétricos, e hoje em dia eu tenho de saber muito sobre inteligência artificial e projeção de trajetórias, que é, quando a gente fala projeção de trajetórias, a gente pensa que a IA é a coisa mais linda do mundo, né? Mas isso é uma matemática avançadíssima, né? Então, um engenheiro que é mecânico, que ele é especialista nesse tipo de máquina, naturalmente ele tem de ser generalista, porque ele tem que conhecer toda a cadeia que compõe aquele produto, né? E materiais, né? A engenharia de materiais também, ela vem na indústria 4.0 assim, sendo muito solicitada. Isso. Imagina só, o alumínio ele precisa de uma temperatura altíssima de fusão. Como que você aplica ele numa impressora 3D? Você vai ter que mudar toda a impressora 3D. Exatamente. Ou composições de materiais diferentes. É aí que entra a tal também da nanobiotecnologia. Exatamente. Foi o tema do podcast passado, que ele estava falando sobre nanotecnologia para construção civil. Só que aí a gente traz nessas modificações que você traz a modificação para esse tipo de material também. Você fala, cara... Exatamente. A tal da discussão hoje do terras raras. Para que serve terras raras? É um tiquinho de terra aqui, um tiquinho de terra ali. Ninguém vai sair cavucando um buraco enorme, porque terras raras é um tiquinho. É muito pouco, É uma soroca que faz ali, já arrancou tudo que tinha. Para realmente você começar a entender que as coisas vão precisar exatamente. funcionar de uma outra maneira. Exatamente. E é o que você falou, e tem coisas que parece que aparecem, né? Nós nunca ouvimos falar, do nada estão aqui, e tem um monte de empresa trabalhando em cima, né? Igual a Terras Raras, né?
Mas é isso. O mercado ele vai acabar sendo muito dinâmico para o profissional. Isso é difícil, né? Um profissional que vai ter que se manter mais atualizado do que é hoje, né? E, e é claro, né? Como nós acabamos de discutir, o engenheiro especialista, no final, ele vai ter que ser generalista, que ele tem que entender um monte de processo. Imagina o engenheiro civil. Nós já temos casas que estão sendo construídas de manufatura aditiva, né? Já era uma manufatura aditiva, mas manual, né? Mas com uma impressora 3D. Ele vai ser especialista nesse tipo de construção, ele vai ter que conhecer tudo sobre a impressão 3D, né? A impressão 3D, nós não falamos só do processo final, que é a deposição continuada de material. Não, é o motor elétrico que faz aquilo, essa trajetória ela é gerada por um arquivo, né? Que ele tem de ser otimizado matematicamente para que ele tenha o menor consumo e dispêndio de movimento possível. Ele vai ter que entender quais são os motores elétricos mais adequados para cada uma das aplicações. Então, eu acho que assim, para o ramo da engenharia é um desafio muito grande, porque hoje não basta mais o engenheiro de um conhecimento só, que nós temos muito, né? Hoje o engenheiro vai ter que entender de muitos processos. Então você acha que ao invés ele ficar especialista, pelo contrário, ele vai ser para que ele seja um especialista, ele vai ter que ser um baita de um generalista. Porque são múltiplos processos, né? É um assunto que faz realmente essa mudança da cadeia inteirinha. Exatamente. E aí não é só sobre a cadeia produtiva, mas também sobre o tipo de profissional que está lidando ali. E aí é mais aquilo que você falou. Eu vou ter que fazer uma modificação no meu conteúdo programático do curso de engenharia, Exato. Que seja, ou de arquitetura, ou de agronomia, que é os que mais, acredito, os que mais sofrem com aquilo, do mesmo jeito que eu vou ter que ter ali, então, uma mudança na minha educação básica, porque eu tenho muita gente que não vai para uma universidade, e hoje não porque não tem acesso, porque a gente fala sobre educação à distância. Exatamente. Você consegue fazer faculdade por R$90 por mês, mas é porque eles não estão vendo sentido naquilo ali, você entendeu? E aí você também tem do outro lado um chão de fábrica que não quer mais ser chão de fábrica, mas também entende que ele não pode ser esse especialista, porque esse especialista vai ter que passar o resto da vida dele estudando. Exato. E aí você vai ter que ter uma modificação também na educação básica. Aí eu te pergunto, se a gente tá com todo esse balaio dentro teoricamente, dessa indústria 4.0, que ano que ela foi? 2011. 2011, nós estamos em 2025, tem 14 anos isso. A indústria 3.0, ela foi em 1960, 3.0, 45, ela começou em 45. Você tem um tempo, você vai tendo tempos menores de revoluções. O que a gente espera da 5.0 então? Nossa, aí se já é difícil nós detalharmos a 4.0, a 5.0 porque então. Você entende que a 5.0 daqui a pouco tá aí, mas a gente não conseguiu lidar com isso daqui ainda, não às vezes por máquina, mas pelo recurso humano. E aí, uma coisa que eu fico um pouco aflito nos últimos tempos é porque, como nós comentamos em off aqui, né? Nós somos bons mineiros, né? E eu também amo ser brasileiro, né? Então eu gosto muito daqui, eu fico muito preocupado com o que acontece por aqui, né? Então imagina, voltando no especialista, você concorda comigo que nos mesmos 5 anos de formação do engenheiro, a densidade de formação dele vai ser muito elevada? Eu tenho que fazer isso aqui de conhecimento, caber nisso aqui de tempo para ele aprender, para que ele saia minimamente pronto para o mercado de trabalho. Então, antes o que ele aprendia era isso, nesse tempo. Agora ele aprende isso, nesse tempo. Isso aqui cada vez aumentando